Salve galera, estamos no ar com Hoje Esporte Clube desta sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. Vamos falar de Atlético, de Cruzeiro, de América, das atuações ruins de Galo e de Raposa na Copa Sul-Americana, do Coelho que não consegue vencer fora de casa na Série B do campeonato, do Sada Cruzeiro que conquistou o 9º título da Superliga Masculina de Vôlei e muito mais. Mas antes eu tenho um recado especial para você, sobretudo para você que deseja fazer aquela graduação. Início de segundo semestre se aproximando, você já está olhando aí as condições de preço nas universidades, nas faculdades. Eu tenho um recado especial para você. Vem para as faculdades Kennedy Promove. Aqui você encontra as melhores mensalidades, cursos de várias áreas, duas instituições reconhecidas no mercado. Então acesse esse QR Code que aparece aqui na sua tela e confira as melhores condições de estudo para você que deseja fazer a sua graduação. Tem curso de administração, gastronomia, área da saúde, comunicação, tecnologia e muito mais, galera. Vem para as faculdades Kennedy Promove, tá certo? Bom, hoje eu estou aqui com Ângelo Drummond, mais uma vez. Prazer recebê-lo, Ângelo. Nós estamos aqui, né? Vamos representar muito bem o Paulo, que está fazendo aniversário, né? Mandar verdade. Um grande abraço pro Paulo aí. Feliz aniversário, Paulo. Você não está fazendo falta nenhuma. Grande Paulo, um abraço para você, gente boa. Folgando aí mais uma sexta, né? Privilegiado esse Paulo, né? Incrível. Feliz aniversário, Paulo. Saúde e paz para você. Tá de bem com a chefia. Tá de bem com a chefia, é verdade. Grande Paulo. Bom, nós vamos começar falando então do Atlético, né? O Atlético que venceu o Juventude na última segunda-feira, Ângelo, fora de casa, no Alfredo Jaconi. 1-0 num jogo assim que poderia ser mais fácil, mas o importante foi os 3 pontos, os primeiros 3 pontos fora de casa, né? Com certeza. O mais importante desse jogo foi os 3 pontos, né? O Atlético criou várias chances, pecou nas oportunidades, né? Mais uma vez o time cria e bate na trave, vai no goleiro, o juiz invalida o gol, o VAR chama. Então, assim, o Atlético tem pecado bastante nesse quesito e dessa vez o Cuca chamou bastante atenção dos seus jogadores quanto a esses erros, né? É um fator preocupante para o Atlético que quase perdeu a oportunidade de ganhar a partida por causa dos seus erros, né? O Juventude perdeu grandes chances no final do jogo e poderia ter empatado no último lance da partida. Com certeza. Teve até gol anulado, né? Gol do Nenê no segundo tempo. Teve gol anulado, teve pênalti que o VAR mandou voltar, né? Exatamente. Foi pilhado. Mas agora lances estranhos que o VAR analisou nessa partida, né? Esse impedimento do Rony que a gente estava vendo. Exatamente. Aquela questão do impedimento do gol do Juventude também. Então teve algumas coisas que só o VAR mesmo para poder analisar, né? Exatamente. Aí você vê as imagens, né, da Galo TV na sua tela. O Atlético venceu 1-0, um jogo que poderia ser 2-3 para o Atlético, se complicou justamente nisso que você falou, Ângelo, na perda, né, de muitos gols. Mas o importante é que o Galo venceu e ele deu um salto de... Acho que 7 posições, né? 7 posições. O Galo é o 10º colocado, agora com 9 pontos, né? E agora já fica de olho no próximo jogo, a gente vai falar disso mais à frente, é o Fluminense, né? Fora de casa, na reestreia da Arena MRV. Dentro de casa, né? Dentro de casa, isso mesmo, na reestreia da Arena MRV. Agora, Ângelo, o Atlético tem que parar de perder gols, porque a torcida já está ficando meio impaciente com algumas peças, né? Por exemplo, o Caio, o Rony, né, que chegou com a pompa toda do Palmeiras. Já estou sentindo um torcedor meio impaciente com esses jogadores. Né? Esses jogadores, por exemplo, o Coelho, o Rony, eles pararam de fazer gol, né? Eles tiveram uma média boa, principalmente no Campeonato Mineiro, e caíram vertiginosamente, né, cara? E, assim, uma coisa que é uma máxima que a gente não consegue parar de pensar nisso, né? O tanto que o Hulk faz falta pro time do Atlético, né? Exatamente. Quando ele joga não tá bem, mas quando ele não joga o negócio tá pior ainda. Exatamente. Um fator interessante dessa partida foi a entrada do João Marcelo, né? Menino novo, 19 anos, meteu até uma bola na trave, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Bola na trave e assim, eu acho que já tá na hora dele entrar como titular nessas ausências do Hulk. O que você acha? O Igor Gomes, por exemplo, entrou como titular no lugar do Hulk e para mim não apresentou nada. Pouco produziu, né? O Atlético realmente ele precisa de um centroavante, porque
O Rony não é aquele cara que vai ficar ali no meio da área, né? É baixutinho, gosta de mais um contra um, gosta de velocidade. Eu acho que não é o cara para estar ali centralizado. Então, eu acho que o João Marcelo tem um porte maior, tem uma jogada de cabeça bem mais interessante que o Rony, pode ser muito mais importante para o Atlético naquela posição. E eu já estou vendo o torcedor também reclamando dessa excesso de tentativas do Rony de fazer gol de bicicleta, né? Primeiro ele tem que fazer gol normal, né, Anjo? Ele tem esse... Parece que ele tem esse fetiche, né, de gols de bicicleta. Ele já fez gols muito bonitos de bicicleta, né? Isso. Vai disputar com o Dudu agora, né? Porque o Dudu agora não é o gol de bicicleta, é toque de calcanhar e o Rony gol de bicicleta. Exatamente. Já também a gente vai falar do Dudu. Só para finalizar essa questão, Natanael, cara. Natanael bastante questionado, fez um bom campeonato mineiro pelo Atlético, mas já tem torcedor aí pedindo contratação, outros pedindo a entrada do Saravia. Como é que você analisa essa situação? Eu acho muito cedo para julgar o garoto, sabe? Ele fez um bom campeonato mineiro, apesar que não serve de parâmetro, né? O campeonato mineiro é muito aquém do campeonato brasileiro, da Copa Sul-Americana, mas eu acho muito cedo para criticar o garoto. Ele tem futebol que pode evoluir. Ele foi muito bem no campeonato, deu assistências, fez gol já pelo Atlético, então acho muito cedo ainda para criticar o garoto. Eu acho que ele merece mais chance, até porque o Saravia já teve muita chance, muita oportunidade. E o Atlético não é possível que o Atlético vai no mercado para pegar logo um lateral direito. Ele precisa mais de reforços no meio campo, na minha opinião. Exatamente. E depois dessa vitória, né, o Atlético foi até o Chile. É Chile, né? Isso mesmo, enfrentar o Deportes Iquique. E o que eu tenho a ver com isso? E conseguiu a proeza, né, de ser derrotado por um time misto do Deportes Iquique, que é o lanterna do campeonato chileno. Já abriu mão da Sul-Americana. Ângelo Drummond, essa derrota deixou a torcida do Atlético de cabelo em pé, viu? Impressionante. Acho que o pé da vida é melhor do que de cabelo em pé, porque eu vou te falar, foi uma coisa assim alarmante, né, cara? É uma coisa que mostra como que o sinal vermelho tá ligado no Atlético. Como o Atlético conseguiu, também o Atlético desfalcado, mas o Iquique também bem desfalcado, né? E como o Atlético conseguiu essa proeza de tomar 3 gols para uma equipe igual esse Deportes Iquique. Uma equipe que foi derrotada em casa pelo Caracas por 3-0. 3-0, exatamente. Né? Então, assim, é preocupante essa situação do Atlético. Tomar 2 gols, 2 deles de cabeça, para um jogador minúsculo. Né? E o Atlético, realmente, ele chegou num patamar de preocupação, porque essa derrota foi para se ligar todos os faróis do Atlético de alerta. Pois é, Anjo. Você acompanha agora as imagens, né, desse jogo da Conmebol Sul-Americana aí na sua tela. Eu sinto que os clubes brasileiros não estão levando a Sul-Americana muito a sério. Ué, para você ter uma ideia, nessa rodada não teve nenhuma vitória de brasileiro. Nenhuma, né? Nenhuma vitória de brasileiro. Pois é, então assim, se vai entrar na competição dessa forma, né, aí voltando mais pro Atlético, que colocou um time misto ontem, né, poupando alguns jogadores, é melhor não participar. Abrir mão, colocar outro time, sabe? Não sei se o regulamento permite, né, a desistência do time da competição. Eu acho que não permite não, e sujeito até punição. Mas poderia, no caso, levar um time sub-20, se bem que o Atlético está disputando o Brasileiro sub-20, que vai mal também no Brasileiro sub-20, mas o Atlético pelo menos tem elenco para poder mesclar esses jogadores, só que não deu certo. Não deu certo, assim como o Cruzeiro também não deu certo, e depois nós vamos falar disso, mas o que está acontecendo com o Atlético é que realmente algumas peças que chegaram aí para talvez ser o fundamental do time para esse ano, né? Talvez uma chave para poder mudar a história do Atlético para esse ano, não estão dando certo. O Júnior Santos entrou na partida ontem, mas não fez nada mais uma vez. Muito mal. Bernard fez um gol, mas aquém daquele Bernard que a gente conhece, sabe? Não. Então, assim, jogadores que estão entrando, que não estão indo bem. O Júnior Alonso caiu muito de produção. Tá mal. Muito mal. Incrível. O Fausto Vera não é o mesmo Fausto Vera do ano passado. Senhora. Esse tem entrado muito mal. Péssimo. Então, o Atlético, eu acho que chegou no patamar assim, que a torcida já não aguenta mais. Agora a cobrança vai começar a existir. E o Cuca chamou a responsabilidade para ele, é o que ele deveria ter feito mesmo, até porque foi ele que escalou, mas ele precisa de peças de reposição.
E isso quem tem que fazer agora é a diretoria. Exatamente. Aí quando você fala de peças de reposição, o Caio, por exemplo, né, que veio para ser esse lateral esquerdo, esse homem versátil. É Caio Paulista, Caio Conceição, como é que é o nome dele agora? É Caio, agora esse é o Caio. Muito mal, né? Você citou o Fausto Vera, acho que foi uma das piores partidas do Fausto Vera. O Igor Gomes não fez nada. O Palácios. O Palácios precisa ser estudado. Quando ele não está no DM, ele está muito mal em campo. Muito mal. E assim, é uma contratação, Anjo, que coloca muito em xeque a questão do SIGA, né? Toda vez que fala do SIGA, que é esse departamento de análise do Atlético, de desempenho, a galera sempre cita o Palácios, né? Que foi uma contratação a pedido do Filipão. Na época o Galo até tentou o Gabriel Peck, né, que estava nos Estados Unidos, não veio. O Gabriel Peck, aquele que era do Fluminense, né? Do Vasco. Do Vasco, perdão. Isso. Muito bom jogador. Aí, como era inviável a contratação muito cara, o Galo acabou trazendo o Palácios, né? Mas assim, até hoje não mostrou que veio. E eu vou te falar, viu? Tá péssimo dos péssimos. Poderia ter negociado ele com o Atlético Paranaense, né? Porque teve para negociar no começo do ano e não abriu mão desse negócio e infelizmente ele tá aí. Ele teve até para ir pro Vasco, né? Já estava com o negócio bem encaminhado, mas como o Galo vendeu o Alisson, recuou na negociação, né? Não foi um bom negócio não. Ter ficado com ele, ele não tá fazendo ele só frequenta o DM do Atlético, então não tem por que ter ficado com ele. Pois é, então assim, uma derrota vergonhosa, né? Muitos torcedores... Não mexe muito na tabela, o Atlético perdeu a liderança, né? Ele caiu para terceiro agora, né? Ele caiu para terceiro? Terceiro. Porque o Cienciano venceu o Caracas ontem. Exatamente. Né? Assumiu a liderança com 6 pontos. Com 6 pontos, o Atlético está com 5 pontos. Está com 5. E está em terceiro? Terceiro. Então ele vai jogar 2 partidas em casa, se não me engano. Isso, Caracas e Cienciano. Ele vai classificar, né, cara? Infelizmente o Atlético vai... Infelizmente não, porque o Atlético vai passar de fase. Não sei se primeiro e segundo colocado, né, do grupo. Tem que ver essa questão aí. Mas do jeito que o Atlético está jogando, parece que ele está abrindo mão da Sul-Americana. E eu falo, infelizmente, para o clube mesmo, porque realmente ele precisa render mais no Brasileiro e na Copa do Brasil. Ou ele determina os objetivos dele na temporada, ou ele joga para vencer. Porque a Sul-Americana também é um campeonato que é interessante para o clube, leva até a próxima Libertadores, né? E querendo ou não, é um prestígio internacional. Claro, e é um título que o clube não tem, né? Exatamente. Pois é, então só para a gente finalizar esse Atlético e Deportes e Iquique, acho que a única coisa boa do jogo, né, pro lado do Galo, foi o gol do Bernard, né? Marcou o segundo gol na temporada. Um gol bonito, gol, né? Um gol bonito, com as características do Bernard, né? Isso. Corte seco, batida firme na bola. Tomara que ele reencontre o futebol dele, né? Porque o Atlético está precisando de reforços, principalmente daquele lado, apesar que o Dudu vem aí, né? Isso. Mas vai disputar uma posição ali com ele, Dudu, Palácio, nossa senhora, se bater os 3 ali, talvez dê alguma coisa. Mas, quem sabe possa ser a redenção do Bernard, né? Que pensou até em voltar para a Europa. Pois você citou aí o grupo H, o Cienciano é o líder com 6 pontos, o Caraca é o vice com 5, mesma pontuação do Atlético, que é o terceiro com 5, e o Deportes e Iquique tem 4 pontos, o Deportes e Iquique estava praticamente eliminado, meio que entrou na briga. É um grupo aí, né? embolado agora, viu? Bem embolado, exatamente. Tá parecendo o grupo da morte do Bahia na Libertadores. Pois boa comparação. O Atlético volta a campo pela Sul-Americana na próxima quinta-feira, na Arena MRV, às 9h30 da noite. Lembrando que esse jogo não terá presença de público, o Galo cumpre o segundo jogo de suspensão, imposta pela Conmebol, por causa dos sinalizadores na Libertadores do ano passado, né? Sim. Então, assim, você que está pensando em apoiar o time, não vai ter jeito, vai ficar... Vai contra o Fluminense. Vai contra o Fluminense, exatamente. E é justamente sobre Atlético e Fluminense que a gente começa a falar agora, Ângelo. Temos algumas atrações para esse jogo. Primeiro, reestreia da Arena MRV, gramado sintético, e o Hulk volta, né? Exatamente. Ao time do Atlético. São duas coisas aí que pode trazer o torcedor para o estádio. E o principal de tudo é o que o Atlético soltou agora há pouco, na manhã dessa sexta-feira. São as novas normas de segurança da Arena MRV. Importante. Que vão combater principalmente aqueles baderneiros, aqueles torcedores que vão lá só para criar confusão. Então o Atlético adotou novas medidas de segurança, câmeras espalhadas por todo o estádio, onde vai ser identificado os baderneiros, né? E vem ainda aquela localização facial, né? Ótimo, né? Ótimo. Que pode ajudar ainda mais e vai combater principalmente esses marginais que entram em campo com transvestidos de torcedor.
É isso aí, é uma informação importante, né, para evitar aqueles incidentes que a gente teve aí, sobretudo na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, né? Onde a punição fica para o clube e não para esses indivíduos, né? Exatamente. Então é isso, galera. O Atlético enfrenta, né, o Fluminense nesse domingo às 5h30 da tarde. Lembrando que o jogo não é às 4, horário tradicional. Jogo às 5h30 da tarde, aí você vê na arte e na sua tela, na Arena MRV. Expectativa aí de estádio cheio, né? Com esse retorno à casa do Atlético. Mais um duelo Hulk-Fábio. Hulk-Fábio, né? Depois daquelas quartas de final de Libertadores, sim, né? Em que o Fábio pegou muito também, mas não conseguiu evitar a desclassificação do Fluminense. O Galo é o 10º colocado no campeonato com 9 pontos. E as informações desse jogo você encontra em hojeemdia.com.br. O Atlético, será que vai manter a mesma equipe? Bom, vamos projetar então esse Atlético para... Eu acredito que a mudança vai ser o Hulk mesmo. Viu? Né? Não vai ter... Ah, tá. E tem a questão da zaga também, né? Se o Lianco não puder voltar... Eu acho dificilmente o Lianco volta, né? Pois é. Vai de Rômulo, que jogou mal. Vai de Everson, vai de Natanael. Isso. Eu acho que não vai de Rômulo. Vai não, né? Eu acho que vai de Igor Rabelo. Igor Rabelo. Eu também apostaria. Alonso. E o Caio, E o Caio. Vai manter o Caio ali. Pois é. O meio de campo, Rubens e Fausto Vera. Então, como tá fazendo falta o Alan Franco, né? Pois é, o Atlético precisa de volantes, Precisa de volantes. E o quarteto fantástico, né? Scarpa, Rony, Coelho e Hulk. Exatamente. É isso aí. É o que o Atlético tem de melhor no momento. Pois é, então você acompanha tudo aí no hojeemdia.com.br. Antes de fechar o noticiário do Atlético, assim como outros jogadores já fizeram anteriormente, Dudu atravessou a Lagoa, né? Foi anunciado pelo Galo. A gente fala sobre atravessar a Lagoa, não existe isso mais. Porque acabou a Lagoa. Não é Toca 1 e não é Vila Olímpica, né? Pois é. Agora já atravessa mais a cidade, porque sai do bairro Trevo e vai lá para Vespasiano. Cara, mais um dos casos que acontece no futebol, a gente já viu isso várias e várias vezes, né? De ambas as partes, do Atlético para o Cruzeiro, do Cruzeiro para o Atlético. É mais um caso aí, chegou falando que saiu pela porta da frente do Cruzeiro, saiu com bom entendimento com o juiz, mas a gente sabe que realmente não foi isso que aconteceu, né? Falou que não ia provocar, já chegou provocando, metendo uma camisa 92, que é claro que a torcida ia escolher, né? Pois é. Chegou já provocando e tá na Europa, né? Tá na Europa, curtindo a vida lá na Inglaterra com sua esposa, volta para treinar, parece que só na próxima semana. Não sabe-se quando vai ser a apresentação e só pode jogar após a janela de julho. Isso. Junho ou julho. A partir de junho. E tem que ver se vai jogar, né? Pois é. Essa que é a grande questão, tem que ver se vai jogar. Tem muita amizadezinha com o Cuca, já teve problema com ele também, tanto no Cruzeiro quanto no Palmeiras. Vamos ver se dessa vez a amizade vai pra frente. Pois é, essa questão da camisa aí do 9-2, né? O Atlético fez uma enquete e colocou que seria... 9-2 são 92. 92, isso mesmo. O Atlético colocou que seria o ano de nascimento do Dudu, mas a gente sabe que não é, né? A gente sabe que é uma provocação. Tanto é que o Atlético provocou, né? No anúncio oficial, colocando fotos dele em comemoração àquele gol que rebaixou o Cruzeiro. Exatamente. Faz parte da rivalidade do futebol. Pois é, então o Dudu agora novo reforço do Atlético, chega com muita esperança do Cuca. Modéstia à parte, eu acho que é a última oportunidade que o Dudu tem. Antes de ir para o futebol dos Estados Unidos? Não, mas eu acho assim que esse status dele, porque assim, querendo ou não, ele é um craque do futebol brasileiro. Conquistou isso ao longo do tempo. Né? Ele foi um craque, ele já está apagadinho há um bom tempo. Exato. Ele tem essa oportunidade que o Cruzeiro deu a ele, eu acho que ele jamais vai ter uma outra igual. Isso. Sabe, cara? De ser ovacionado pela torcida, de ser recebido com o Mineirão lotado, exatamente, de ter uma torcida que apoiava ele, e ele realmente não foi correto, ele não foi íntegro, coisa que ele jamais foi na carreira também. Ele já teve problemas em vários clubes, teve problema no Grêmio, no Palmeiras, no Cruzeiro, saiu daqui em 2012 ou 2011, se não me engano, da mesma maneira. Então, assim, tomara que isso sirva para ele mudar a cabeça dele, que ele tome uma direção na vida, porque futebol ele tem. Como diz o Cuca, ele tem muita lenha para queimar. Pois é. Quem sabe vai ser no Atlético, né?
Ou então que tome rumos para os Estados Unidos e quem sabe faça uma temporada lá na Major League Soccer. Pois é, ele que chega com contrato até dezembro de 2027. Eita, contrato longo, hein? Pois o Atlético tá uma mãe, viu, gente? O Atlético apostando muito aí no Dudu. E eu confesso para você que eu acho que é a última vez que ele chega, se ele fizer um bom trabalho no Atlético, ele ainda vai carregar esse status de jogador de ponta. Mas eu acho que é a última chance que ele tem de chegar num clube com esse destaque, porque senão depois vira coadjuvante, né? Com certeza. Bom, nós estamos falando aqui de Dudu que saiu do Cruzeiro, vamos falar da Raposa agora, né? O Cruzeiro que no último domingo fez uma partidaça contra o Flamengo. Assim, você está vendo as imagens aí agora do Cruzeiro, né? Na sua tela. Para mim, Anjo, foi a melhor partida do Cruzeiro nos últimos 3 anos. Você achou melhor que a do Bahia? Achei. Porque o nível de dificuldade foi muito grande. Foi. O Cruzeiro enfrentou o melhor ataque da competição, o Flamengo que vinha em alta, goleando todo mundo, tinha goleado Corinthians. Não perdia fora de casa, acho que 8 partidas, se não me engano. Exatamente. Vencendo todos os seus jogos. Exatamente. E bastou o Cruzeiro chegar no caminho dele que o Flamengo começou a ter uma crisezinha já, né? Pois é, Incrível. E não foi aquela vitória assim, fez 2-1 e ficou atrás o tempo todo, não. O Cruzeiro se impôs do primeiro ao último minuto. Foi. Uma parte da entrevista do Leonardo Jardim falava que se o Cruzeiro tivesse feito 3-4, não seria estranho, né? Exatamente. Como se o Flamengo tivesse feito 2-3 também não teria sido estranho, porque o Cássio também foi muito bem na partida, pegou bolas importantes. Isso. Mas o Cruzeiro se impôs desde o começo, procurou o gol a todo instante. O Caio Jorge numa fase iluminada, né? Exatamente. Repetindo gols, assim, bem parecido o gol contra o Vila Nova e esse gol agora contra o Flamengo. Depois mandou uma bola na trave do mesmo jeito. Exatamente. Está numa fase muito boa, tem que aproveitar esse menino aí, que já, como diz o Gabigol falou numa entrevista no Cruzeiro Cast, já esse menino está indo para a Europa de novo. Pois é. Ele que é um centroavante diferente, né, Anjo? Eu tô curtindo demais ver o Caio Jorge jogar, porque, assim, a gente quando pensa no camisa 9 é o paradão, né, dentro da grande área. E ele não, ele dá aquelas arrancadas do meio campo ali, muita velocidade. Comparando em termos bem... Já sei. Já sabe o que nós vamos falar, né? Lembra muito as arrancadas de Ronaldo Nazário, cara. Assim, exatamente. Essa coisa de cortar para um lado, cortar para o outro, né? Devido às proporções, o Ronaldo é muito, muito mais jogador, mas o menino está começando a carreira agora, quem sabe, né? E tá mostrando presença, né? Essa bola agora, por exemplo, do Matheus Pereira, sobrou para ele. Então, assim, ele tá desenvolvendo um bom futebol e o Cruzeiro só tem a ganhar com isso. E o Cruzeiro apresentou, Anjo, aquilo que a gente estava cobrando aí desde da saída do Seabra, né? Que é competitividade. Cruzeiro muito competitivo, um sistema defensivo muito sólido. Que partida do Fabrício Bruno. Que partida do Fabrício Bruno. Do Vidalba tá jogando muito bem. Exatamente. Lucas Silva, quem diria, hein? Pois é, fez um senhor jogo. Quem diria, Lucas Silva? Eduardo tem entrado muito bem nos jogos, né? É incrível, né, cara? Como uma coisa que parece quando o pão cai pro lado pra cima, né, cara? Exato. Incrível. O senhor Leonardo Jardim não mexeu no time até os 40 minutos do segundo tempo. Foi muito questionado por isso. Ele foi questionado. Ele põe 3 jogadores. Os 3 participam do gol. Exatamente. É inacreditável, cara. O bola assim, cruza, o Eduardo sofre o pênalti, o Gabigol bate, o goleiro pega o rebote e faz o gol. E essa situação do Gabigol chama atenção porque ele foi muito... vamos falar, ele foi macho pra danar, porque contra esse clube, ele já vai mexido pra cobrança do pênalti. Ele perde, faz o gol, mas assim, se tem um goleiro no mundo que conhece o Gabigol, é o Rossi. É o Rossi. Que eles trabalharam juntos no Flamengo, né? Então, e foi muito parecido com o primeiro gol que ele fez pelo Cruzeiro, sabe? Contra o Itabirito. Né? Exatamente. Foi a mesma coisa, cara. Quando ele pega no mesmo canto, ele pega o mesmo rebote, só com aquele pontinho de pé de canhota, faz o gol. Realmente você falou uma coisa certa, ele foi muito macho. Exatamente. E fez o gol da vitória, né? Porque eu acho que se o jogo termina em empate, ele seria muito injusto, né? Também acho que seria muito injusto. E é um gol que põe o Cruzeiro de novo na briga, né? O Cruzeiro agora é o 4º colocado. E que coisa, né? Mesmo com esse momento conturbado aí, saída de Dudu, né? Essa confusão toda,
O Cruzeiro, ele tá na 4ª posição, deixa eu localizar aqui, com 13 pontos. Um ponto abaixo do Flamengo, né? Que é o 14º. E 2 abaixo de Palmeiras e Bragantino. Isso, o Flamengo é o 3º, na verdade, né? Com 14 pontos. O Bragantino é o 2º e o Palmeiras é o 1º. O Cruzeiro a uma vitória dos primeiros colocados. É o único 100% em casa, né? É o único 100% em casa. No Campeonato Brasileiro. Bom, Cruzeiro vem bem, né? Vinha bem, 3ª vitória consecutiva. 4º colocado no Campeonato Brasileiro, mas aí virou a chave para a Copa Sul-Americana, no qual ele já abriu mão, já entrou... Parece que já chegou na partida já com a vaga entregue, né? Exatamente, você vê os lances aí na sua tela, né? Imagens da Conmebol Sul-Americana. O Cruzeiro empatou fora de casa em 1-1 com esse Mushuki Runa, que surpreende, né, mano? Já é o líder do grupo, 10 pontos. Surpreende porque é um Mushuki ruim. O grupo é muito fraco. O grupo é muito fraco, cara. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro ele não está engolindo essa eliminação justamente por isso, mano. Porque se esses 3 times que estão na frente estivessem disputando o Campeonato Mineiro, certamente semifinal eles não pegariam, né? Cara, o Cruzeiro tomou um gol no último lance do jogo contra o União Santa Fé. Exato. Né? O Cruzeiro perdeu aquele jogo palestino com inúmeras chances criadas. Né? O seu Lautaro Dias perdeu 2 gols incríveis. Exato. Né? E perdeu por causa de uma falha do Cássio no derradeiro da partida. Isso. Né? E a partida realmente que ele jogou mal e que perdeu foi aqui em casa pro Mushuki Runa, né? Então, assim, a eliminação ela é merecida. Por um time que não levou a sério a competição. Isso. Que achou que ia ganhar, que ia classificar na camisa. Então, assim, que sirva de lição para o Cruzeiro e que não volte a disputar, né? Como diz o Leonardo Jardim, que não volte a disputar essa competição nunca mais. E dispute só a parte de cima da tabela, que é na Libertadores. Porque é uma competição desgastante, onde o time viaja bastante. Viaja muito. Pega E muito time de interior, né? E há de se ter pelo menos 3 times, né? 3 bons times para poder disputar essas competições, né? Exatamente. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, haja plantel para isso. Pois é, o Leonardo Jardim, até depois do jogo, né, chamou a responsabilidade. Para mim, essa declaração foi para desviar o foco com do certeza. vexame, né? Ele falou que essa competição não interessa para o Cruzeiro, né? E que não volte mais a disputar a Sul-Americana, é claro, né? É igual aquele episódio do Chaves. Eu não queria mesmo, mas queria, né? Mas assim, foi para tirar foco, né? Mas eu concordo com você. Tomara que o Cruzeiro volte agora para a Copa Libertadores, né? Onde ele tem uma história importante, onde ele é muito respeitado. E que essa eliminação precoce na Sul-Americana e a eliminação do Campeonato Mineiro na primeira fase não pese em termos de sequência, né? Não vira uma cobrança dobrada, né? Por parte do torcedor. E também que sirva para o Cruzeiro, para os seus dirigentes, principalmente para o Leonardo Jardim, saber que o Cruzeiro precisa de reforços. O Cruzeiro precisa de atuar nessa janela aí. Pontuais, reforços pontuais. Isso. Não esses gabaritados, são reforços pontuais, onde o Jardim sabe como o time vai mexer, né? Isso. Que o time vai precisar ir para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Porque já vem tem muitos jogos importantes pela frente, inclusive esse que nós estamos vendo aí na tela, que é Cruzeiro e Sport, no domingo. Pois é, nós estamos falando aí de times que estão em times fracos, né, vamos colocar assim. Eu não sei se o Sport está fraco, mas está numa fase ruim, né, é o Lanterna, acabou de perder o Pepa, né, foi demitido. Perdeu o Pepa, vem aí outro português, né. Eu não tenho essa informação, não. O Vitor. Chegou para é Vitor mesmo? É aquele que jogou. Vou pesquisar o nome dele aqui. Aquele que treinou o Corinthians e o Cuiabá. E o Sport. É o Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, isso mesmo. Ele tem e o Sport é um time que tem uma legião de jogadores portugueses, né? Isso. Então, vamos ver o que o Cruzeiro vai aprontar contra esse time. O Cruzeiro costuma não se dar bem na Ilha do Retiro. Isso. É um lugar muito difícil de se jogar. O Sport é muito forte jogando no seu território, mas o Cruzeiro é o 4º colocado, o Sport é o lanterna da competição. Se o Cruzeiro quiser realmente brigar pelo título, ele tem que bater esses adversários. Pois é, e no caso então o Antônio Oliveira já estrearia no domingo, né? Sim. Péssima hora para pegar um time, né? Com estreia de treinador. A motivação tá lá em cima, né? É verdade.
A motivação do esporte está lá em cima, mas é do Cruzeiro também, né? Porque o Cruzeiro precisa brigar, o Cruzeiro tem tá com a faca e o queijo na mão aí para continuar entre os 4 primeiros do campeonato. Vem aí de bons jogos na competição, pode inteirar a 4ª vitória seguida, 3ª vitória seguida no Brasileirão, né? Isso, exatamente. Porque venceu o Vila Nova pela Copa do Brasil, Vasco, Flamengo, então pode ser a 3ª vitória seguida. Isso. 5 jogos invictos. Isso. Então, nada mais que possa motivar mais os jogadores do Cruzeiro do que essa sequência vitoriosa, né? O Cruzeiro que tem alguns desfalques, né? O Lucas Romero não vai poder jogar pelo 3º cartão amarelo. Então é um time competitivo, não sei se ele vai entrar com alas. Vamos projetar esse time aí de uma vez? Vamos projetar. Cruzeiro e Sport, 4 horas, viu? 4 horas da tarde, na Ilha do Retiro. Vamos lá. Cássio, unanimidade, né? Unanimidade. Fagner. Fagner entrando bem, continua, né? Fabrício Vidalba E o Kaique. e o Kaique. Perfeito. Apesar que o Cauã veio bem na partida, apesar da falha. Isso. Mas é uma boa peça de reposição. Jogou contra o Muxuque, né? O Cauã Prates. Eu acho que ele vai de Murilo Hickman. O Murilo no meio? Eu acho que ele vai de Murilo. Eu acho que ele vai... É o Lucas, né? O Lucas Silva, continua. Lucas Silva e Christian. Isso. Você acha que ele vai de Wallace? Cara, eu não me surpreenderia, viu? Ou então dele ir com 2 meias, né? O Eduardo e o Matheus Pode ser Pereira. também, que ele já jogou com o Eduardo recuado, né? Isso. Tem essa possibilidade, Matheus Pereira e Eduardo também. Isso. E o ataque é Wanderson e Caio Jorge. Wanderson e Caio Jorge. Agora também, eu não surpreenderia dele aparecer com o Gabigol. Fazer uma linha de 3, né? Exatamente. Pois é. Jogar com os 2 centroavantes enfiados, que é onde que o Gabigol prefere, né? Ele falou que gosta de sentir a falta de alguém ali do lado. Pois é. Mas é onde ele se deu melhor no Flamengo. Ele jogava do lado do Pedro, onde que eles foram campeões. Quem sabe o Leonardo Jardim consegue essa proeza aí de juntar Caio Jorge e Gabigol. Exatamente. E antes do Pedro, ele fazia a dupla com o Bruno Henrique, né? Exatamente. O Flamengo jogava com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno. A dupla do... exato. Da fusão, né? Da fusão. Pois é, então é jogo para vencer, né? Hoje não tem conversa, tem que chegar lá, se impor e ganhar o jogo. Se o Cruzeiro quiser realmente aspirar coisas importantes nesse campeonato, ele tem que chegar lá e vencer. Pois é. Ele perdeu para o Bragantino, mas olha o Bragantino em que posição está, né? Exatamente. Você abre surpreendendo, calando a boca de muita gente, inclusive a minha. Pois é. O Seabra é bom técnico, eu acho que ele foi bastante injustiçado. Tá calando a minha boca. Pois é, então é isso, galera. Você acompanha tudo de Cruzeiro Esporte, domingo, 4 da tarde, no hojeemdia.com.br, no portal e também pelas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia. Só lembrando uma última notícia, o Cruzeiro volta a jogar pela Sul-Americana na próxima semana, né? Exatamente. E saiu agora que reduziu o preço dos ingressos, obviamente, né? O time não aspira a nada. Vamos ver que time que o Leonardo Jardim vai mandar a campo, né? Tomara que dê a oportunidade a esses garotos aí. Pois é, é verdade, você lembrou bem. Cruzeiro e Palestino, quarta-feira, às 9h30 da noite, no Gigante da Pampulha aí, pela Copa Sul-Americana. Esse menino da base do Sub-20 que tá fazendo gol aí, eu esqueci o nome dele. Cauã Batistella. Era uma boa ele jogar, viu? Eu acho que ele vai ter a oportunidade dele. Seria uma boa. Eu acho que vai ser a chance dele de jogar essa partida. Pois é. É isso. E o Kenji também, que entrou muito bem contra o... Exatamente. É outro que tem oportunidade. Entrou muito bem contra o Muxuque. Pois é, eu acho que o goleiro também, o Otávio. O Otávio pode ser uma boa Aragão, partida. né? Bruno Alves na zaga. Pois é. Tem muita gente aí para o técnico Leonardo Jardim observar. Bom, galera, falamos de Atlético, falamos de Cruzeiro, vamos falar agora do América, que não consegue vencer fora de casa. Ângelo Drummond, que coisa absurda, né? Depois de ser goleado pelo Avaí, no último domingo foi até o Germano Kruger, perdeu para o Operário 1-0. Que situação difícil, né? Fora de casa. O América realmente tem esbarrado nesse fator fora de casa, né? E pegou 2 campeões estaduais, o Avaí e o Operário. Isso. Né? E sentiu muita dificuldade, sentiu deficiência no plantel. E com o caso inusitado, né, de acusações de injúria racial por parte do Miguelito. Isso. Então ficou uma situação bem chata para o América. Uma situação desagradável, a gente não tem como questionar, vamos deixar a justiça atuar nesse caso, porque não estávamos ali dentro de campo para ver o que ele falou. O Alano foi a quem ele acusou, né? Que falou que sofreu uma injúria, que a gente não cabe que a gente repetir o que foi falado, mas o Ministério Público
Parece que de Santa Catarina já entrou. De Santa Catarina? Não, de Paraná já entrou na parada, já pedindo a punição para o jogador Miguelito. Vamos ver até onde a justiça vai atuar nesse caso. Se ele vai sofrer punições também pela CBF. A que ponto vai chegar essa situação? O América só volta a jogar na próxima quarta-feira, né? Exatamente. Quarta-feira, o Coelhão, na Arena Independência, onde ele está 100%, ele recebe o Paysandu, 7h30 da noite, né, na Arena. E o América, ô Anjo, com essa derrota, ele caiu para a 10ª colocação. É bem aquém do que o time estava brigando, né? O time chegou a figurar entre o G4 ali. Exato. Algumas rodadas. Bem aquém, o seu William Batista precisa de dar algumas explicações aí. Exatamente. Esse é o América aí. Essa situação do Miguelito segue, né, sendo investigada. O Miguelito, que é jogador da seleção boliviana, né? Vinha em ascensão no América. Vinha sendo convocado para a seleção. Exatamente, né? Então, assim... É um jogador que é do Santos, pertence ao Santos, emprestado ao América. Exatamente. Se comprovado, né, a questão, né, se for tudo provado certinho, ele se complica, né, Anjo? Porque é uma marca que o jogador leva por toda a carreira, né? E corre risco de punições bem severas. Exatamente. Agora, se for mesmo, né, se for comprovado mesmo, tem que ser punido exemplarmente. Claro. Né? Já não tem mais espaço para o racismo em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Muito bem. O América está aí, né, nessa luta para tentar ganhar fora de casa. O Atlético veio mal também, né? É, aí que tá. O Atlético é aquela situação, né? A gente está falando aqui, volta para São João del Rei, volta. Na última terça-feira, recebeu o Vila Nova de Goiás na Arena Independência e foi derrotado pelo placar de 1-0, caiu para a 18ª posição com apenas 3 pontos. Já figura entre os possíveis rebaixados, né? Pois é. Eu acho que tá um pouco cedo para falar ainda, mas se continuar desse jeito aí, Anjo, vai... Principalmente se continuar jogando fora de casa. Pois é. O Atlético, então, na próxima segunda-feira, né, vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. E esse jogo será às 7 horas da noite. É um confronto direto, né? Porque o Atlético é o 18º com 3 pontos, o Botafogo está uma posição fora da zona de rebaixamento, é o 16º com 5. Né? Se o Atlético vencer, ele ultrapassa o Botafogo, né? Confronto direto. Tem que ganhar, né, Anjo? Tem, ganhar. Não tem outra alternativa. É isso. Então, vamos passar a régua aqui para falar um pouco do Sada Cruzeiro, que é o melhor time de vôlei do mundo, na minha opinião, disparadamente. De toda a história, né? De toda a história, né? Venceu o 9º título da Superliga Masculina de Vôlei, bateu o Vôlei Renata por 3-1. Lembrando que nos 2 confrontos anteriores na Superliga, o Cruzeiro tinha perdido os 2. E saiu perdendo a partida. Foi de virada. Virou, né? Foi de virada. Exatamente, uma vitória sensacional aí, você vendo aí, né, o time levantando o troféu. É uma vitória sensacional para coroar mais um bom trabalho, o time que já tem 5 títulos na temporada, né? É incrível, esse Sada Cruzeiro não tem mais limites para esse time. E convido a todos vocês para acompanhar uma entrevista que eu fiz com o Otávio. Ótimo. Com o Otávio, um jogador muito identificado, cruzeirense, muito identificado com o Sada Cruzeiro. Jogou no Minas, veio para cá, para o Sada Cruzeiro, já está 6 temporadas no time. E na segunda-feira saiu uma reportagem muito legal com ele. Legal, no Página 2, né? No Página 2. É isso, então você acompanha lá no hojeemdia.com.br essa entrevista exclusiva, né? Exatamente. Com o Otávio, que faz um... É um cara... É um central muito bem posicionado no Sada Cruzeiro. É um cara que vira e mexe, está ajudando o time, reveza posições ali talvez, mas está sempre... Inclusive nessa partida ele foi titular na maioria dos sets que o time venceu. Pois é, o Cruzeiro que vence a Superliga, já tinha ganhado o Sul-Americano e o Mundial no final do ano passado. Exatamente. Né? É isso. Passou somente a Copa do Brasil esse ano. Pois é. Passou em branco. Agora, seleção brasileira, há um burburinho que parece que o Ancelotti voltou atrás, vai fechar com a seleção, eu não estou entendendo mais nada. Aí eu prefiro falar de vale tudo, no caso. CBF tá fora. Tá difícil. Enquanto não resolveu, um mês faltando aí para a próxima partida, essa CBF fica adiando essa situação, não tem técnico, não tem nem jogador de direito comprometido com a amarelinha, tá difícil, cara. Tá uma bagunça. Muito bem, o nosso Hoje Esporte Clube desta sexta-feira fica por aqui. Você acompanha este programa no YouTube do Jornal Hoje em Dia, no canal 12 da Claro TV para Belo Horizonte e também você pode ouvir nas rádios afiliadas do Hoje em Dia. Grande Ângelo Drummond, um abraço para você. Valeu, até mais, gente. Valeu, foi muito bom o papo.
principalmente que não faltou o Paulo. Faltou. O aniversariante do dia. Um abraço, Paulão. Tamo junto sexta-feira que vem. Tomara que você esteja aqui. Para você, um ótimo final de semana e a gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.